fogo me tocava. Que esse filho de pitch? E deu uma cabeça de papel. Aí eles deram. O que tem hora também vai arrumar notícia também. Alguma coisa. Espinha no bagulhinho, dentro do ouvido, como fosse espinha, tá ligado? Tá doendo. O Ricardo também me deu esse pedaço de papel, abriu. Eu não. Eu tive uma grande emoção. Eu não testemunho para de surdo. Eu quero Para de surdo. entrar para o seminário, para estudar. A Elisete, o esposo e o Ricardo também ficaram animados e felizes. Você pretende então entrar para o seminário? Mais um slide. Em 2000, iniciou os estudos de filosofia e até hoje muito padre, não deu para ler, o padre Chemi, que compreendeu as minhas dificuldades e a minha adaptação no seminário. Aí está o grupo de seminaristas. No ano de 2001, esse padre aceitou que eu pudesse, então, acompanhar o padre Ricardo comigo, devido à minha dificuldade na comunicação com os surdos. Diante disso, ficou eu como aluno externo, morando, acho que em outra casa, e estudando todos os dias no seminário. Ok. Ele morava em outra residência e estudava, fazia faculdade no seminário. Em 2002, iniciou... Ok. Então. Estão me ouvindo todos? Tiago está ouvindo? Sim, ok. Sim, estão ouvindo, ok. Ok. Tudo bem, eu tenho um pouco de dificuldade no mundo dos ouvintes e surdos, está dizendo o padre Wilson. Bom, voltando aqui então. Um padre, Shemin, ele sabia que eu era surdo. Eu tinha muita dificuldade na comunicação e também dos estudos. Nos textos de filosofia eram termos muito pesados e muito difíceis para eu poder entender. Os professores também de filosofia escreviam muito no quadro e falavam muito rapidamente e andava pela sala de aula, no seminário, e os seminaristas todos ouviam. Eu era o único surdo, o único aluno de filosofia. Sofria muito, tinha muita dificuldade em compreender. O padre Ricardo, na época, me ajudava muito, fazia resumos e também me ajudava, porque o padre Ricardo parecia o surdo, ele sabia muito Libras comigo. É ouvinte, o padre Ricardo. Mas ele conhecia muito a língua de sinais. Depois vamos conhecer o padre Ricardo. O padre Ricardo me ajudou muito a escrever os textos, a fazer resumo. Porém, o padre Ricardo muito ocupado, porque ele estava como pároco na Catedral de Curitiba, Nossa Senhora dos Pinhais. E não tinha muito tempo para me ajudar. Não tinha tempo. Então, o padre Ricardo vai conversar com o bispo Dom Pedro, sim, que naquela época agora está emérito, isso já faz tempo, claro. Dom Pedro, então, conversa com o padre Ricardo, como que eu posso ajudar o Wilson, que é surdo, está no seminário, como faz? Eu não tenho muito tempo para estar com ele, não tenho mais tempo, eu trabalho muito aqui na catedral e não tenho muito tempo. Vamos procurar, então, um intérprete para que possa estar com o Wilson no seminário. O padre Ricardo, então, deixa essa função de estar comigo, porque não tinha muito tempo mais, não podia dividir as suas funções comigo. Dom Pedro, então, o bispo de Curitiba, arcebispo de Curitiba, ok, então liberou o padre Ricardo para buscar um outro intérprete. O bispo, então, liberou. Então deu a incumbência ao Wilson de buscar um intérprete para ele.
O Wilson, então, começa... Você quer um intérprete? Ele fala que sim, eu preciso de um intérprete para fazer a tradução no curso de filosofia. Eu quero um intérprete, eu preciso de um intérprete, por favor. Ricardo, então, começa também a procurar e descobre, achou, Loir. Loir. Ele mora em Ponta Grossa, naquela época. 1 hora e meia, mais ou menos, de Curitiba. Ponta Grossa é 1 hora e meia de Curitiba, mais ou menos. Eu fiquei muito feliz, que legal que eu vou ter agora, eu, Wilson, vou ter agora o Loir para que possa me ajudar. Eu fui, então, à casa de Loir, no seminário de Ponta Grossa. Cumprimentei o Loir, então. Oh, tudo bem com você? Loir também é seminarista. O Ricardo disse que você, Loir, poderia me ajudar no seminário como intérprete. O Loir respondeu, eu estou feliz em te ajudar, mas estou um pouco com medo. Vou perguntar ao bispo se é possível. Na época era Dom Avis Braz, que atualmente é cardeal no Vaticano, né? Ele era bispo na época de Ponta Grossa. Era bispo. Agora é cardeal. Todo mundo já conhece ele. Mas naquela época o sinal dele é esse aí. Dom Avis Braz. Braz. É o sinal de B, o ouvido era o sinal. Ele ajudou muitos surdos. Sabia também sinais na época. Aí perguntou assim, olha, Luiz, você aceita viver em Curitiba junto com o Wilson? Ok, então, Padre Ricardo, Luiz, nós três fomos então conversar com o Dom Avis. Tomamos café, o Ricardo conversou muito com o bispo, Dom Avis. E o Dom Pedro também já havia conversado com o bispo Dom Avis. O Loir, que é seminarista, poderia, então, ajudar como intérprete o Wilson em Curitiba? Vai ser transferido para lá, porque ele é o único surdo no seminário e o padre Ricardo não tem mais tempo, e o Wilson tem muita dificuldade nos estudos. Então, o Loir foi comigo para o seminário. O Dom Avis liberou, deu autorização para que o Loir pudesse estar comigo em Curitiba. O Loir ficou muito feliz, então se mudou para Curitiba. Vocês conhecem já a filosofia, são 3 anos de filosofia também que eu estudei aqui em Curitiba. Todos vocês talvez já conheçam. Eu fiz 3 anos, eu fiz em 2 anos. O Dom Pedro pediu para que eu liberasse o 3º ano. Eu fiz apenas 2 anos. O mais importante seria o curso de teologia para você, Wilson, dizia na época. O Loir, então, também... vamos ver algumas fotos agora. O padre André, então, no seminário maior, Rainha dos Apóstolos, durante o processo de formação, por muitas dificuldades, por causa, em nenhum momento... Ok. No dia 10 de junho de 2006, ele foi ordenado diácono. Okay. Então, eu estudei muito, e Loir, durante 4 anos, foi meu intérprete. Único intérprete durante 4 anos, horas e horas. Manhã e tarde, arregaçava as mangas e nunca estava cansado. Nunca tivemos outro intérprete, sempre o Loir durante 4 anos. Enfim, terminamos o curso de teologia. O padre Loir também voltou para Ponta Grossa
e eu em Curitiba. Também fui a Ponta Grossa algumas vezes na sua ordenação em Ponta Grossa, porque a sua família é de lá. Todos nós fomos, na época, fomos a Ponta Grossa. O Dom Avis, bispo que o ordenou, sacerdote. O Loir, foi em setembro a sua ordenação. E eu me tornei, foi em novembro. Novembro. Me tornei sacerdote em novembro. Também, a Loir veio também para a minha ordenação presbiteral. Vamos ver agora as minhas fotos. Dez de junho de 2006, fui ordenado diácono na paróquia Nossa Senhora da Assunção. Terminei seus estudos de teologia, depois de ter realizado uma prova de Universa, que era uma prova oral, com a presença de um representante de Roma, da Universidade Lateranense. Sua ordenação sacerdotal foi no dia 26 de novembro, na Igreja de São Francisco de Paula, com a presença de surdos do Brasil. Minha família é muito católica, muito apoio de meus pais e amigos. O Wilson foi ordenado sacerdote 26 de novembro de 2006, em Curitiba, pelo bispo Dom Moacir Witt, falecido em 2014, arcebispo de Curitiba. Portaria, nomeação de pároco. Aí está o padre Wilson, aí as fotos da ordenação dele, o arcebispo Dom Moacir confiou a paróquia Nossa Senhora da Ternura para pessoas com deficiência. Ele é pároco no dia 2 de dezembro de 2007. Até hoje, ele tem a oportunidade de crescer todo dia como pessoa, barreiras físicas, tentando se adaptar ao mundo dos ouvintes. Isso vai falar agora. Ok. Vocês viram na minha antes eu como diácono. No Rio de Janeiro também estou dizendo que um grupo de surdos do Rio de Janeiro também participou da ordenação dele como diácono. E também na posse, também Nossa Senhora da Ternura, onde eu sou pároco agora, também o bispo me deu toda a autonomia como pároco desta igreja. Vamos conhecer o bispo Dom Ricardo, que hoje é bispo da Diocese de Rio Grande. Esse é Dom Ricardo. Na época era Padre Ricardo, aqui é Padre Ricardo, e agora está como bispo. Ele continua com o sinal, Dom Ricardo. Ele, hoje, antes era Padre Ricardo, o sinal dele é esse, me ajudou muito, anos e anos comigo, durante muito tempo. Eu agradeço muitíssimo ao Padre Ricardo por tudo que fez por mim. Hoje é bispo da Diocese de Rio Grande do Sul, é a última diocese do Brasil, Rio Grande. É um bispo que sabe sinais fluentemente. Que Deus o abençoe também, abençoe a missão. A última foto, vamos conhecer o Dom Ricardo. Ricardo Hoppers. Ele é de origem alemã. Aí está as fotos também da família do padre. A mensagem, graças aos formadores, a professores, a pastoral do estudo, psicólogo, fono, meus pais, amigos, posso dizer, como o milagre de Jesus, éfata, abra-te. Aconteceu na minha vida porque sou um surdo feliz, de coração ouvinte. Deus me ajude a caminhar sempre diante da minha vocação. Padre Wilson. César, o Padre Wilson tem um tempo para atender e responder alguma pergunta? Vai ter, sim, Tá. terá.
Está dizendo que agradece muito ao padre Wilson, a Dom Vite, na época o arcebispo de Curitiba, a Dom Assis Braz, que é atual cardeal, que me ajudaram muito a conseguir, pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pela missão de ajudar e incentivar a Pastoral do Estudo aqui em Curitiba. Também em todos os estados do Brasil e alguns países também que eu pude visitar. Agradeço muito a Deus e abençoe a todos pela participação nesta missão. Hoje é a festa de Pentecostes. Que vocês todos, futuros candidatos ao seminário, possam, quem sabe, ter a vocação para o sacerdócio e que o Espírito Santo possa iluminar e abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre Robson, nós temos aqui para 5 minutos para a gente terminar a primeira parte. Alguns podem fazer pergunta ao Padre Wilson. Eu escuto, eu interpreto, então, para o Padre Wilson. Pode ser assim? Bom, pode. Alguém que está participando da conferência, da nossa conversa, gostaria de fazer alguma pergunta ao Padre Wilson? De repente, para aprofundar alguma coisa que ele falou? Tem uma pergunta breve. À vontade. Qual foi a Qual o seu experiência nome? do Lucas? Meu nome é Lucas. Qual é a experiência do senhor com o sacramento da reconciliação? Como é que é essa? Ok. Vou responder para você. Boa pergunta. Todo mundo pergunta, faz essa pergunta para mim. Como o surdo se confessa comigo? Ouvinte é fácil de atender confissão, né? É muito fácil. Mas para um surdo, um penitente surdo, primeiro que não tem o confessionário, primeira coisa. Porque o padre vai fazer sinais com o surdo. Então, é sempre uma cadeira, um sentado na frente do outro. Normal. Mas quando eu atendo um ouvinte, por exemplo, tem que escrever. Um ouvinte que não sabe sinais, escreve, eu leio os pecados ou as dificuldades que ele tenha, eu às vezes entendo, eu escrevo para ele de volta e ficamos trocando os bilhetinhos. Ele escreve, depois rasgamos o bilhetinho, dou absolvição, mas não atendo em confessionário, porque é difícil. Como que eu posso... Então, a pessoa que é ouvinte pode escrever no pedaço de papel. Então pode atravessar. Aquela treliça, quando tem o confessionário, pode atravessar ali aquela janelinha e eu leio o pecado e as falhas do penitente. E com muito esforço, eu dou a absolvição dos pecados. Também pode ser que tenha intérprete, mas tem diocese que permite que haja um intérprete entre o padre e o penitente. Isso é possível. Mas alguns surdos não gostam que tenha um intérprete no meio, né, fazendo essa interpretação. Então, mas é possível também de ter um intérprete. Padre. Tá claro, muito obrigado. Obrigado. Outra pergunta? Como fica essa aplicação direta na administração dos demais sacramentos? Por exemplo, na celebração da Santa Missa ou do batismo, existe um intérprete para as pessoas que não têm essa deficiência auditiva ou a missa é restringida só para essas pessoas? Na missa, por exemplo, todo sábado eu tenho uma missa às 4 da tarde, eu celebro a missa das 4 da tarde. Vão muitas pessoas. Agora, com o Covid, menos, né? Mas antes da pandemia, lotada a igreja. Estou muito triste por causa da pandemia. Porém, sempre o sábado às 4 da tarde. Às terças, quartas e sextas, durante a semana, mais ou menos, e aos domingos, eu celebro sempre as missas. Tem um intérprete que interpreta a minha fala para todos os ouvintes.
Esse intérprete fica sentado, próximo ao altar, normal. Ele interpreta o que eu falo. Mas na hora da consagração, o intérprete não pronuncia as palavras da consagração. Ele se cala e eu falo com uma voz um pouco diferente. Tomai e comei, eu falo com voz, porque eu falo um pouquinho. Eu leio, então, no missal, o intérprete não interpreta as palavras da consagração. Eu falo, então, as palavras da consagração, do pão e do vinho. Quando termina, o intérprete continua a oração eucarística. Geralmente eu faço a segunda, porque é mais fácil. E no batizado, por exemplo, todos são surdos. Se todos forem surdos, não tem problema. Não precisa de intérprete, porque todos são surdos. Então, eu vou fazer língua de sinais, e o padrinho é surdo, o pai é surdo, a mãe é surda, todos são surdos, então não precisa de intérprete. Ou, quando há uma comunidade, um grupo de surdos, e os familiares são ouvintes, os primos, os tios, os avós, por exemplo, são ouvintes, aí precisa de um intérprete ao meu lado. Hoje, por exemplo, de manhã às 9 da manhã, todos eram surdos. Não tinha nenhum ouvinte na missa. O batizado. Foi o batizado de manhã. Então, foi fácil. Foi lindo o batizado, porque eram todos surdos. Então, eu fiz sinais. Foi muito emocionante. Casamento, por exemplo, um casamento, também o intérprete fica sentado e ele vai interpretando o que eu vou falando. Se o rapaz for surdo, a moça for surda, e os demais forem ouvintes, os convidados na assembleia. Sim. O padre Robson está dizendo que falta um minuto para a gente terminar a primeira parte. Podemos já encerrar, então, a primeira parte do Wilson? Sim, agradeço muito, agradeço.